Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos. Eu sou a professora Carla Kurz e hoje nós vamos conversar sobre diplomacia. Pois é, tá rolando uma treta entre Brasil e China e hoje nós vamos entender o que é que está acontecendo e qual é a relevância da China para o Brasil. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Então nós temos aqui, olha, o nosso YouTube. Todos os dias tem programação no YouTube do Fox Concursos. Vai lá, se inscreve, que sempre tem muita coisa legal, muitas aulas, muitas lives. Tá bombando o YouTube do Fox Concursos. Também o Instagram aqui do Fox, o Facebook, nós também estamos no Spotify, algumas das nossas aulas são transformadas em podcast para você que prefere ouvir enquanto dirige, faz alguma coisa em casa, vai para academia, você também pode fazer isso assistindo as nossas aulas de atualidades e outras aulas aqui do Fox Concursos. E também aqui o Twitter e o LinkedIn, ou seja, não tem motivo para você não estudar. Tá bom? Bom, então vamos lá, porque o assunto hoje é diplomacia Brasil versus China. E antes de começar o assunto, eu quero adiantar que a nossa intenção aqui é relatar fatos e não dizer quem é que tá certo, quem é que tá errado, se é de um lado, se é do outro, isso não nos interessa, tá? Mas nos interessa muito saber qual é a sua opinião. O que você pensa do que tá rolando aqui. Se você ainda não entendeu o que tá rolando, fica comigo até o final dessa aula, porque tem muita coisa pra gente conversar. Então vamos lá, diplomacia Brasil versus China. E a Embaixada da China no Brasil reagiu por meio de uma nota no dia 24 de novembro de 2020 às acusações feitas na véspera pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. O Eduardo, que é filho do presidente Jair Bolsonaro e preside a Comissão das Relações Exteriores na Câmara, acusou a China de usar a tecnologia 5G para operações de espionagem cibernética. Bom, quer saber mais sobre isso? Então vem para cá, dá uma olhadinha, porque a China respondeu, como eu disse, né, via Twitter. Eu sempre comento aqui nas aulas que agora com a tecnologia, não somos só eu e você que usamos a tecnologia para nos comunicar, né, mas também os governos utilizam a tecnologia para se comunicar. E principalmente as redes sociais, a gente tem observado que tem feito aí uma grande diferença, né? Pelo menos na questão de anúncio de posicionamentos, enfim, de contato com a população, com seus eleitores, ou qualquer coisa que seja, né? No caso da China, nós temos aí algumas diferenças, muitas diferenças com relação ao Brasil, mas o fato é que nós temos aqui um posicionamento da Embaixada da China no Brasil fazendo uma declaração do porta-voz aqui, né, da porta-voz da Embaixada, sobre esses comentários feitos pelo Eduardo Bolsonaro. Bom, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para a diplomacia chinesa, as declarações são infundadas, tá? Eu vou colocar, sempre quando eu fizer esse sinal aqui, eu estou usando palavras utilizadas por alguém, tá? Então, a diplomacia chinesa diz que as declarações do Eduardo Bolsonaro são infundadas e se prestam a caluniar a China, razão pela qual Pequim manifestou veemente repúdio e afirmou que, caso não recuem as autoridades brasileiras, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Tá? Bom, tudo isso você encontra, se você quiser ver toda a declaração, você pode entrar na página da Embaixada da República Popular da China. Lá então, olha só, no dia 25 de novembro de 2020, eles colocaram aqui, ó, em um fio de mensagem publicada no Twitter no dia 23 de novembro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou o Partido Comunista da China e empresas chinesas de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina a tecnologia 5G da China. Tais declarações infundadas não são condignas com o cargo de presidente das Comissões de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Presto-se a seguir
os ditames dos Estados Unidos no uso abusivo do conceito de segurança nacional para caluniar a China e cercear as atividades de empresas chinesas. Isso é totalmente inaceitável para o lado chinês e manifestamos forte insatisfação e veemente repúdio a esse comportamento. A parte chinesa já fez gestão formal ao lado brasileiro pelos canais diplomáticos. Bom, tá vendo que a treta tá aquecendo, né? Tá esquentando, mas tem mais aqui, olha como continua o documento. Na contracorrente da opinião pública brasileira, o deputado Eduardo Bolsonaro e algumas personalidades têm produzido uma série de declarações infames que, além de desrespeitarem os fatos da cooperação sino-brasileira e do mútuo benefício que ela propicia, solapam a atmosfera amistosa entre os dois países e prejudicam a imagem do Brasil. Acreditamos que a sociedade brasileira em geral não endossa nem aceita esse tipo de postura. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira e evitar ir longe demais no caminho equivocado, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Tenso, né? Bom, mas aí a questão, né? O que aconteceu efetivamente? O Eduardo Bolsonaro postou essa mensagem, né? Que aqui o governo chinês fez um posicionamento e ele apagou depois de tê-lo publicado. Só que o fato, ele foi notado pela Embaixada da China, que ainda assim manteve o teor da sua nota, como você percebeu. Eu fiz questão de ler a nota inteira para você entender aí o teor, né? Como que isso mexe com as relações diplomáticas, né? E, inclusive, essa nota, né, diz que os protestos formais foram encaminhados ao Brasil também por canais diplomáticos. Ou seja, nós não estamos fazendo apenas o Twitter diplomacia, muito comum, né, hoje, nos dias de hoje, mas nós também estamos utilizando os canais diplomáticos. Aqui o jornal Terra, né, o site da Terra, também tinha publicado, olha, Eduardo Bolsonaro apaga a publicação em que fala sobre 5G e espionagem chinesa. Em postagem no Twitter, o deputado destacava a adesão do Brasil ao programa Clean Network, capitaneado pelos Estados Unidos e que tenta barrar a tecnologia chinesa do 5G, tá? Então, olha só, o que você tem que anotar aí nos seus cadernos, né? O nome do programa, né? Como que... É claro, né, gente, que na sua prova, lá no prova do seu concurso, não vai cair se o Eduardo Bolsonaro fez certo, se a China fez certo, esse tipo de coisa não vai aparecer. Mas pode aparecer a questão de discussão diplomática, pode aparecer o 5G, provavelmente a discussão sobre a tecnologia de 5G vai aparecer nas provas dos concursos nos próximos meses, né? Então você tem que entender o que é esse 5G, por isso que eu tô montando essa aula. Claro que eu sempre utilizo algo que apareceu aí na internet e nos jornais, enfim, que virou aí notícia, para trazer um conteúdo mais sólido para você, né? Bom, mas agora vamos entender qual foi o pivô da questão. Qual é o pivô dessa questão? Além de ser ali essa questão novelesca ali, né? Mas qual foi o pivô da questão? Bom, os chineses, só para você saber, olha só que importante. Os chineses, eles têm 4 bilhões de dólares de investimentos em rede de telefonia aqui no Brasil. Tá? Isso corresponde por entre 40% e 50% da cobertura do setor. Então, esse celular, né, a telefonia no Brasil, de uma forma geral, provavelmente você está usando tecnologia chinesa para poder fazer suas ligações e tudo que você utiliza nas redes de telefonia. Tá? Por quê? Porque a China investiu em infraestrutura, tá? Em equipamento pesado, como, por exemplo, antenas e outros componentes de rede, tá? Por meio da empresa privada chinesa chamada Huawei, que você já deve ter ouvido falar dela, né? E essa empresa, ela opera com capital fechado, cujos fundadores são ligados ao Partido Comunista Chinês, tá? Bom, e aí, deixa eu só procurar aqui, olha... a BBC até fez uma reportagem no ano passado. Antes dessa treta que está acontecendo agora em 2020, a BBC News, né, o jornal inglês, já tinha colocado aqui, ó, por que 5G da Huawei põe Brasil em saia justa com China e Estados Unidos. Se você quiser ler essa reportagem completa, bem fácil de achar, mas eu vou te explicar o que está acontecendo, tá?
Por que ela colocou, por que o Brasil, né, tá em saia justa? Porque o governo brasileiro atualmente, ele é muito, isso é normal em geopolítica, né, se aproximar de alguns países, se afastar de outros, então isso sempre aconteceu em todo o governo, qualquer governo nós temos aproximações com determinados governos e afastamentos de outros, então a gente já teve muito próximo aos Estados Unidos, depois nós nos afastamos, e assim vai, tá? Mas assim, qual que é o grande problema, por que o Brasil tem saia justa? Porque, geopoliticamente falando, né, ideologicamente falando, o governo brasileiro está próximo do governo dos Estados Unidos. Pelo menos estava, né? Vamos ver como que vai ficar ali a questão da sucessão do Trump. Mais próximo do Trump, especificamente, tá? Mas a saia justa é porque o nosso principal parceiro comercial é a China. E ainda mais porque a China tem muitos investimentos no Brasil. E fica ainda mais complicado porque a disputa está sendo em torno do 5G e 40%, 50% da infraestrutura da rede de telefonia no Brasil vem de investimento chinês. Tá percebendo como que fica complicado aí, né, a situação? E, inclusive, olha só para você ver como que fica, a saia justa fica cada vez mais tensa. Olha, a Folha de São Paulo publicou no dia 18 de outubro de 2020, ó, presidente da Huawei diz que banimento fará brasileiro pagar mais caro por 5G. Né? Boscheng afirma que sem a empresa, a evolução da tecnologia demoraria até 4 anos para ser iniciada. Beleza? Bom, então vamos lá. É de interesse da Huawei, é de interesse da Embaixada da China que a empresa continue sendo a maior provedora de insumos de telecomunicações no Brasil. Afinal de contas, dinheiro é dinheiro, né, gente? Então, eles veem aqui um mercado promissor no Brasil. Só que esse interesse, inclusive, é ainda maior agora que o governo brasileiro anunciou para o primeiro semestre de 2021 o leilão da radiofrequência do serviço 5G no Brasil, né? Que é um tipo de internet uma velocidade 20 vezes superior à que nós utilizamos hoje. Então, até aqui a Agência Brasil, né, que é a agência oficial do governo, publicou no dia 24/11, a Anatel prevê leilão de 5G no final do primeiro semestre de 2021. O edital deverá exigir das empresas compromissos com investimentos, enfim, que é, na verdade, uma forma como estão sendo feitos os leilões no Brasil, né? Ele exige aí a questão de investimentos em infraestrutura, enfim, tem uma série de exigências lá. Mas o fato é que o 5G vai trazer uma velocidade 20 vezes maior do que a internet que nós utilizamos hoje. A empresa chinesa, ela não participa diretamente do leilão. Antes que você me pergunte, aí que você está perguntando, então ela vai participar do leilão? Não, tá? A empresa chinesa, ela não participa diretamente do leilão, mas a questão é que as empresas que participam dependem da infraestrutura de comunicação da Huawei. Mas o governo brasileiro, que como eu falei, né, ele está muito próximo ao governo dos Estados Unidos, quer substituir a Huawei pela sueca Ericsson ou pela finlandesa Nokia, né, com fornecimento de insumos tecnológicos necessários para explorar o serviço, abrindo para isso linhas de financiamento do DFC, que é Cooperação Americana para o Desenvolvimento do Financiamento, essa sigla em inglês, né? Ou seja, na verdade é para custear aí a troca. A revista Valor, né? Valor Econômico até tinha publicado, olha, no dia 3/7, na verdade ela republicou uma reportagem da Financial Times. Né? Nokia e Ericsson continuam vulneráveis em disputa geopolítica do 5G. As redes de telecomunicações 5G são uma das poucas áreas do universo da tecnologia em que os Estados Unidos estão praticamente ausentes e isso, obviamente, os machuca. Então, o posicionamento da Financial Times, republicado pela Valor Econômico, também o Estado de Minas publicou, Huawei, Trump, Bolsonaro e China, o que o Brasil tem a ganhar e perder se ceder aos Estados Unidos no 5G. Brasil terá que decidir sobre como implementar 5G em meio a uma das disputas mais acirradas da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tá? Uma publicação aqui do dia 21/10 de 2020, também é, na verdade, uma republicação da BBC News, também um jornal britânico. Bom, você está percebendo? Nós temos, inclusive, aqui no nosso canal, uma aula que fala sobre essa guerra comercial China e Estados Unidos. É importante você assistir essa aula para que você possa entender o porquê que hoje o Brasil fica no meio de uma guerra comercial que está rolando aí já desde 2018 entre China e Estados Unidos, tá? Bom, o argumento dos governos Trump e Bolsonaro é de que a tecnologia 5G chinesa é um cavalo de Troia, tá? Para espionagem cibernética. A nota que eu li para você da Embaixada da China reagiu
dizendo que preza pela segurança cibernética, né? E os Estados Unidos são quem tem aí um histórico indecente em matéria de segurança de dados, é o que publicou aí a China, tá? Então, olha só, o Globo publicou aqui, o secretário de Defesa dos Estados Unidos afirma que Huawei é ameaça à OTAN, né? Então, aqui é a empresa chinesa que nós estamos conversando, isso aqui eles falaram no começo de 2020, né? E veja que não é uma coisa de agora, né? Já é uma coisa mais, né, mais antiga, né? A Gazeta do Povo também, olha, o presidente Donald Trump considera a empresa da China, que é líder mundial no setor, uma ameaça à segurança global cibernética e um cavalo de Troia do governo de Pequim para espionar Washington e os cidadãos americanos. Não é o único, os governos da Austrália, Nova Zelândia e Taiwan se alinharam à Casa Branca e também limitaram a atuação da empresa chinesa. E o Brasil também, não está citando aqui, mas também o Brasil. Embora a Huawei seja uma firma de capital privado, os americanos temem que ela esteja a serviço do governo chinês. Então aí essas são as questões, os debates que giram em torno disso. Mas você aí deve estar se perguntando, Carla, mas o que está em jogo nessa disputa? É só uma questão ideológica? O que está acontecendo? Então vamos lá. Primeira coisa, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, é o nosso principal parceiro comercial. Só para você ter uma ideia, entre janeiro e outubro desse ano, empresas brasileiras exportaram o equivalente a 58,4 bilhões de dólares ao país asiático, o que corresponde a 33,5% do total das exportações do Brasil. E no topo da lista, né, do que a gente mais exporta, e isso pode aparecer na sua prova, presta atenção que essa última fala minha aqui, ela tem cara de questão de prova, né, que é o nosso principal parceiro e o que nós vendemos, tá? Então nós vendemos para a China principalmente ferro e minério de ferro e soja. São os dois principais produtos que vendemos para a China. E quem fala isso é o próprio governo brasileiro, né, que você pode entrar na página do governo, publicou, né, que a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Então são minérios, petróleo e produtos agrícolas que o mercado chinês absorve do Brasil. Então aí isso aí tem muita questão de prova, tá bom? Cara de questão de prova, né? Bom, a diplomacia chinesa deu a entender que pode restringir os negócios bilaterais. Por isso que, de novo, né, eu li toda a declaração, quase toda a declaração, não li ela inteira, mas li quase toda a declaração para você entender, olha, a diplomacia chinesa deu sim a entender que poderia, olha, restringir alguns negócios bilaterais com o Brasil, tá? Caso aí a Huawei sofra retaliações no processo de leilão de 5G, tá? Bom, mas Carla, na minha prova, né, essa relação Brasil-Estados Unidos, como que ela pode aparecer? E aí vem aquele creme de la creme das nossas aulas de atualidades do Focus Concursos, que a gente só não conta os buchichos que estão rolando por aí, tá? A gente não faz só a manchete, mas nós contextualizamos o que está acontecendo para que você possa efetivamente fazer as questões de atualidades. É por isso, inclusive, que os alunos do Focus Concursos têm aí uma tradição de gabaritar as questões de atualidades, porque estudam da maneira correta, né? A maneira correta de estudar atualidades para concursos é saber da notícia, mas saber qual é o fundo histórico daquele fato, né? E não somente a notícia. E aí agora nós vamos começar essa parte da nossa aula, nós vamos para o nosso histórico, né? E a primeira coisa que eu quero falar do nosso histórico é sobre uma relação com base sólida que o Brasil tem com a China, tá? Então, China e Brasil mantêm relações diplomáticas desde 1974, tá? Desde 1974 até 2020, que é o ano que nós nos encontramos agora, nós já passamos por ditaduras, já passamos por democracia, né? Por ditaduras de direita, de esquerda, enfim, tá? Então, assim, quando as relações bilaterais foram fundadas, o presidente brasileiro era o general Ernesto Geisel, tá? E o chinês, quem governava a China, era o Mao Tse-tung, tá? E apesar da ditadura militar aqui no Brasil ser anticomunista, né? Os militares, eles entraram no poder com essa bandeira anticomunista, mesmo assim, o governo Geisel reconheceu na China uma parceria importante para o Brasil como um grande país em desenvolvimento com a qual poderia ter convergências nas organizações internacionais, tá? Então aí a nossa história de relação começa em 1974. Também, a diplomacia chinesa
segundo esse artigo aqui, que você pode buscar na internet para se aprofundar, né? Brasil-China, 30 anos de uma parceria estratégica, do Henrique Altemani de Oliveira, né, que é aí publicado pela Cielo, professor do Departamento de Política e coordenador do Programa de Pós-Graduação das Relações Internacionais da PUC de São Paulo, tá? Ele fala assim que a diplomacia chinesa, ela é bem profissional e que sempre formou aí quadros nas regiões em que ela precisa atuar. E para a diplomacia chinesa, o Brasil tem um status de parceria estratégica desde 1993. Tá? Então, assim, quando o Brasil aí estava naquela onda de reformulação econômica, reformulação política, enfim. E nos últimos anos, houve inclusive um crescimento na busca, só para você ter uma ideia como essa relação ela tem se consolidado, teve aí uma busca maior pelo ensino de português e espanhol entre os quadros diplomáticos chineses, o que reflete aí uma percepção da importância da região da América Latina e do Brasil como uma liderança na região. Quem publicou isso aqui também é a Conexão China, além do artigo que eu falei anteriormente, cita isso também, mas aqui também na Conexão China, publicado em 2018, olha, ensino de espanhol e português cresce na China, né? Então, a aproximação do gigante asiático com a América Latina passa pelo ensino de idiomas. O estudo das línguas espanhol e português avançou significativamente nas universidades chinesas nos últimos 10 anos, tá? Então, aí se a gente começa... Bom, se um dos líderes mundiais, né, o segundo maior PIB do mundo, que é a China, e o nosso principal parceiro econômico tem procurado aprender a nossa língua, é porque aqui o Brasil e a América Latina têm grande relevância para eles. Bom, então você sabe que já começamos a nossa relação em 74, em 93 o Brasil se tornou estratégico, mas a explosão, efetivamente, das nossas relações econômicas aconteceu nos anos 2000, tá? Esse é o período de um grande marco na relação diplomática, econômica, política do Brasil e China. Porque apesar de a relação bilateral ser antiga, o comércio entre os dois países era ínfimo até 2000, tá? Quando a China, uma China aí em crescimento acelerado, ávida por matérias-primas e recursos naturais, passou a se voltar para a América Latina e também para a África, e é bom apontar isso, tá? Em busca de alimentos, minérios, energias, enfim, tá? E o intercâmbio da China com o Brasil disparou em 2009, tá? Desde 2009, a China se tornou a nossa principal parceira comercial, desbancou os Estados Unidos dessa posição, que era o país que ocupava essa posição, na verdade, desde o final do século XIX. Tá? Então, aqui, olha, até busquei uma reportagem de 2009, né, falando aqui, China supera Estados Unidos e torna-se o maior parceiro comercial do Brasil, né, do país. Então, aqui, olha, nesse ano, os chineses foram responsáveis pelo volume mais alto de comércio, soma de exportações e importações com os brasileiros. E, desde então, esse é o panorama que tem seguido, né? E um dos elementos que facilitaram essa aproximação da China com os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, foi o fato de que a lista dos condicionantes impostos por Pequim é menor, né, quando comparada, aí, por exemplo, com dos parceiros europeus. Quando eu digo lista de condicionantes, na verdade, isso é uma expressão da geopolítica que nós utilizamos para fazer uma referência à exigência de respeito, por exemplo, né, às questões ambientais, às questões dos direitos humanos, como uma condição de fazer negócios. Então, os chineses não têm isso em primeiro plano, né, o que facilita a expansão de seus interesses em áreas da América Latina e da África. Bom, e essa foi a construção, mas nós tivemos uma mudança de tom com o governo Bolsonaro. Com a nossa atualidade. Essa relação bilateral que nasceu em 1974, que explodiu em volume de trocas em 2009, está passando atualmente um momento de estremecimento. Tá? E eu vou te mostrar quais foram os fatos, tá, que causaram esse estremecimento. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro culpou o país asiático pela pandemia da Covid-19, ecoando o argumento americano do vírus chinês. Tá? Então, aqui a BBC News publicou, no dia 19 de março de 2020, vírus chinês, como o Brasil se inseriu em disputa geopolítica entre Estados Unidos e China sobre a pandemia. O tweet em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou a China por sua postura diante da eclosão do novo coronavírus
renovou as tensões entre o governo de Jair Bolsonaro e chineses e inseriu o Brasil em uma disputa que opõe Pequim ao governo Donald Trump. Tá vendo aí o rolê da geopolítica, como que as coisas são complexas, né? Também, você talvez vá lembrar, né, isso porque foi o período que a gente estava em casa, efetivamente, por conta da pandemia. Quando o ex-secretário de Educação do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, né, chegou aí a ser alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal por declarações que a Procuradoria-Geral da República considerou racistas contra os chineses. Isso aconteceu em abril, tá? Então aqui o jornal alemão, Deutsche Welle, publicou no dia 29/4, olha, a STF abre inquérito contra Weintraub por crime de racismo. O Supremo atende o pedido da PGR para investigar declarações do ministro da Educação sobre China. Weintraub zombou do sotaque chinês e insinuou que o país asiático usa a Covid-19 para tentar dominar o mundo. Bom, você que está assistindo aí, se você tiver algum posicionamento, alguma ideia, alguma coisa para complementar aqui a nossa aula, fique à vontade. Escreva aqui nos comentários o YouTube, ele sempre deixa aí um espaço para você fazer o comentário. Faça o seu comentário, dê like também na aula, que é bem importante, compartilhe com seus amigos, enfim, isso é sempre muito legal. Então ali nos comentários você pode elogiar a aula, você pode criticar a aula, sempre com educação, obviamente, afinal de contas, estamos num canal de educação, né? Mas pode criticar, pode sugerir também temas, que nós estamos aqui sempre para ouvir e melhorar o nosso conteúdo, tá? Bom, e aí, claro, né, que o lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação, membro do governo brasileiro. Nós somos cientes de que os nossos povos estão ao mesmo lado ao resistir às palavras racistas e salvaguardar a nossa amizade. Tá vendo? Então, assim, que não é uma coisa só de agora, já é algo que vem sendo, né, construído há um tempo, essa tensão entre Brasil e China, tá? É claro, tá? É claro que o Bolsonaro não é propriamente, né, uma ruptura com a parceria estratégica com a China, tá? O comércio, né, quando eu falei assim, mudou de tom, é porque anteriormente não havia essa tensão entre governo brasileiro e governo chinês. Hoje tem, mas assim, por enquanto, né, tudo isso não representou uma ruptura de comércio. Pelo contrário, na verdade, o comércio continua aumentando, mas representa um nível de tensão e atrito inédito numa relação bilateral diplomática entre Brasil e China, o que levanta aí questões acerca que talvez a China possa buscar alternativas comerciais. Aí você vai falar assim, busca de alternativas, Carla? Que tipo de alternativa poderia ser sugerida? Primeira coisa, gente, ninguém é insubstituível, né? Como fornecedor comercial, especialmente no caso do Brasil, que exporta, sobretudo, minério de ferro e soja, como eu já te falei. Então, se as tensões crescerem, a China pode aumentar compras de outros países, como a Austrália, diversificar parcerias, né? É certamente mais trabalhoso, mas não é impossível. Então, substituir o Brasil, sim, seria mais trabalhoso, mas se Brasília pode fazer a vida de Pequim mais difícil, o inverso também é verdade, né? Então, existe até esforços nacionais de transformar o norte da China em uma área agrícola mais eficiente, afinal de contas, com tecnologia a gente consegue muita coisa, né? E com isso, a China pode reduzir um pouco a dependência externa, porque eles não têm soberania alimentar, eles não conseguem produzir alimentos suficientes para alimentar a maior população, né, do mundo, que é a população chinesa. Então, existem algumas pessoas, inclusive, pesquisando como o mercado da proteína sintética deve crescer na China. Isso já foi até questão de prova na UFPR e FUNPAR, né? A redação, tá, falou sobre isso, sobre a questão do consumo de proteína sintética, e isso envolve a China, tá? Bom, os principais competidores brasileiros na exportação dessas commodities, né, que é o soja e minério, para os chineses são os Estados Unidos e a Austrália, que são países com os quais a China também tem dificuldades políticas e tensões diplomáticas, como eu já falei no começo da aula. Então, um país como o Brasil, que enfrenta uma recessão grave e problemas sérios de outros grandes parceiros econômicos, os
riscos de perda são bastante significativos, né? Então a gente precisa ficar bem atento, porque nós não podemos perder o nosso principal parceiro comercial, né? Mas como eu falei também no começo da aula, é muito comum ter essas distensões, né? Essas aproximações e distensões entre países. Então hoje o nosso governo tem um posicionamento ideológico distante da China, mas uma proximidade necessária econômica da China. E isso acaba colocando o Brasil em saia justa quando a relação com esse principal parceiro fica tensa, né? Quando as relações diplomáticas ficam tensas. Mas é para isso que existe o Itamaraty. Então vamos aí ver quais serão os próximos passos, como o Itamaraty vai reagir a tudo isso. O Itamaraty, lá onde nós temos os nossos diplomatas que vão resolver, então, questões como essas, tá bom? Bom, então espero que você tenha gostado. Mais uma vez, peço que você comente aqui essa aula, que você dê sugestões, que você acrescente informações, né? Claro que em meia hora a gente não consegue trabalhar todos os pontos, né? Eu sempre trago aqui uma contextualização para você fazer a sua prova e também para você entender da atualidade, mas se você acha que precisa de mais alguma informação para contribuir com seus colegas que estão assistindo essa aula aqui, fique à vontade, tá? É sempre um prazer receber as informações dos nossos queridos alunos. Tá bom? Então é isso, dê like na nossa aula, um grande beijo e te espero na próxima semana com mais aulas de atualidades. E uma outra questão, no dia 18 de dezembro, eu, professor Júlio e o professor Rodrigo Donin, vamos dar uma retrospectiva 2020 para você que está interessado aí em fazer provas e saber o que rolou tudo em 2020. E acredite, não foi só coronavírus que aconteceu em 2020, apesar dele, sim, ser a base de muitas coisas que aconteceram aí neste ano tão diferente. Um grande beijo e até mais!